Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Feliz dia de hoje para vocês. Mais um dia começando. Vamos lá. Mais um dia aqui, mais um dia de luz para todos vocês. Vamos começar. Hoje eu tenho uma participação especial aqui no nosso Café Holístico. Na verdade, hoje quero apresentar para vocês um projeto novo que eu tô trazendo, que a gente vai começar agora. Hoje foi esse horário que a gente conseguiu se encontrar. E, bom, há algum tempo atrás eu fui convidado para dar uma entrevista. O Pedro, um grande amigo que hoje se tornou um irmão, me convidou para essa entrevista e, e eu fui de coração aberto para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente falar sobre nutrição holística. E eu não conhecia o Pedro ainda e a gente se conectou de uma forma muito intensa. E agora a gente vai começar a fazer uma série de lives juntos. A gente vai avisar vocês, a gente vai postar. E hoje eu vou trazer o Pedro aqui para dentro para a gente conversar sobre essa busca de dentro para fora, essa busca interior. E a partir da semana que vem a gente vai começar a fazer lives juntos e falar sobre nutrição holística em todas essas interconexões. Fechou? Então hoje é essa surpresa que eu tenho para vocês. Sejam muito bem-vindos. Feliz dia de hoje. O Pedro já me chamou aqui. Eu vou trazer ele para dentro. Recebam ele com todo o amor do mundo e a gente vai conversar sobre todo esse universo da nutrição holística em conjunto hoje. Então vamos lá. Colocando o Pedrão aqui para dentro. Vamos nessa. Bom dia, bom dia. Arro, meu irmão! Beleza? Como é que você Bom tá, meu dia, filho? gente. Tô ótimo, cara. E você? Show Bem? de, show de bola, meu irmão. Melhor ainda com a sua companhia, melhor ainda com a sua voz aqui com a gente. Essa surpresa aí pro Maravilha. pessoal hoje. Mais um, Gratidão, Fê. mais um aí na nossa família holística, pessoal. Esse é o Pedro, um cara fantástico que vocês vão amar e a gente vai começar a fazer live juntos. E hoje a gente decidiu fazer o início aí, a nossa abertura logo cedo para apresentar o Pedro para vocês e para a gente poder debater. Pedrão, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, um pouquinho dessa sua busca também. Pedro é um cara que tem uma voz muito encantadora, o cara tem uma dicção que encanta a gente, que deixa a gente, né, querendo ouvir o que ele tem para falar. Então é isso aí, irmão. Traz aí um pouquinho da sua energia pra gente. Pô, maravilha. Muito agradecido por essa apresentação que você fez. Maravilha mesmo. Gente, bom dia para todo mundo que está dando bom dia aí. Bom dia para todos nós. Como o Rodrigo traz, feliz dias de hoje, hein? É Feliz isso dia aí. desse presente, né? Desse momento presente. E falando um pouquinho de mim, de quem é o Pedro, brevemente, né? Bom, tenho na minha busca de autoconhecimento há bastante tempo, desde novo. E nessa busca eu acabei chegando na nutrição, que era um caminho de me conectar com a saúde. E dentro dessa relação com a nutrição, eu sempre me encantei com todo o processo metabólico, mas para mim faltava alguma coisa. Sempre faltou algo que, nossa, não, é lindo toda essa harmonia que a gente pode ter interna, mas tem algo que está faltando dentro disso e eu busco algo a mais para poder contribuir com a minha e com a saúde de outros. Então, eu sempre partir do princípio. Se eu conseguir manter a minha saúde muito bem, eu vou conseguir ajudar muita gente. E essa é a ideia. Então, eu também sou professor de yoga, também tenho projetos de cozinha intuitiva, que a gente cozinha junto. Enfim, aqui foi só uma pincelada sobre quem é o Pedro. E a gente pode partir para o nosso assunto de hoje, que eu acho fantástico, para a gente começar a ter uns insights de autopercepção nessa relação com o alimento, com sabores, com paladares, papila gustativa. Mas o que isso tem a ver com o meu estado de estar?
É Então, isso aí. Show de bola, vamos. irmão. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente está, como eu falei, pessoal, hoje a gente está só começando esse projeto. Foi o horário que a gente conseguiu se encontrar. A partir da semana que vem a gente vai ter horários mais definidos. A gente vai fazer os posts aí para vocês poderem se orientar. E eu fico muito feliz, sabe, pessoal, de, como eu sempre falo para vocês, nessa jornada de conhecimentos e de saberes mais holísticos, eu sempre me vi muito sozinho nesse caminho, né? Então, o Pedro me chamou nesse ano para eu fazer uma entrevista para ele, né? Ele está fazendo um TCC lindo aí sobre nutrição holística, sobre todo esse universo. E aí eu tava nessa correria de vir aqui para Porto Alegre e tudo mais. Tava sem tempo, tava naquela loucura e eu senti uma coisa muito forte dentro de mim. E já partindo, né, para o nosso assunto, eu senti dentro de mim esse calor interior. E eu falei, cara, tem algo ali que realmente vai reproduzir bons frutos. E me conectei ao Pedro, a gente conversou antes da entrevista, a gente trocou uma ideia muito profunda, a entrevista foi muito bacana. E eu falei, cara, Pedro, vamos nos unir porque eu sempre me vi muito sozinho nesse caminho e tendo uma pessoa que esteja comigo, falando a mesma língua, podendo dialogar, podendo trazer outros tipos de saberes, né? Como o Pedro falou, ele é professor de yoga, trabalha com essa questão da cozinha intuitiva. Então, o começo de tudo é de dentro para fora, né? Quando a gente fala de nutrição holística, Maravilha. desse processo de nutrir de forma holística, de forma integrativa ou de forma sistêmica, como a gente pode colocar também, nós estamos criando um movimento aqui, um movimento holístico de pessoas que estão buscando esse alimento para o corpo, para a mente e para o espírito. E a gente parte do pressuposto e do princípio que todas as nossas relações externas, elas começam de dentro para fora. Elas começam no nosso interior e se manifestam no exterior. Então, quando a gente está falando sobre esse processo de escolhas, de tomadas de decisões, de entender de forma consciente quais são os processos que nos levam a escolher tais alimentos ou tomar tais decisões, a gente está falando sobre uma série de processos dentro de nós e a gente pode trazer aí uma ideia psiconeuroimunoendócrina, ou seja, o nosso psicológico se conectando com a imunidade, com os neurotransmissores e com os nossos hormônios. Então, para ficar de uma forma mais pedagógica e mais didática, e aí eu vou passar a palavra para você, Pedrão, para você trazer um pouquinho da sua ideia geral em relação a isso. Como hoje é um dia de iniciação, hoje é um dia de despertar, vamos colocar assim, me veio essa palavra aqui agora. Hoje é um dia de Maravilha. começo do despertar. Queria mais que a gente trouxesse as nossas experiências mais amplas para depois a gente ir aprofundando. Então, para ficar de uma forma mais didática para vocês, pessoal, essa busca de dentro para fora é nada mais, nada menos do que entender por onde passam as rodovias do nosso corpo e, dessa forma, conduzir essa energia, conduzir o nosso carro, a nossa máquina biológica, que não é só biológica, é uma máquina energética, de uma forma presente, de uma forma consciente, de uma forma que a gente vá ter leveza, atitudes positivas e essa energia esteja circulando de uma forma harmônica, de uma forma sintonizada. Até mesmo me veio uma palavra que eu gosto muito de usar, que eu aprendi com os sistemas agroflorestais, Pedro, que é a sintropia, né? A interconexão harmônica entre todos esses movimentos, né? O que você poderia trazer para a gente, irmão, dessa sua experiência no yoga, na cozinha intuitiva? Como você faz essa interconexão com a nutrição holística? Conta aí um pouquinho dessa sua visão para a gente poder aprender com você. Poxa, maravilha. O Rodrigão já trouxe aqui uma visão estratosférica, né? Da relação corpo, mente, espírito, e é o que ele sempre traz, né? Nas lives. Eu acho muito interessante. E ele começou não, mas agora ele acabou de trazer
o nosso corpo, essas interconexões, essa sintropia, que não é somente do meu corpo metabólico, do que está acontecendo aqui dentro, mas na relação com tudo que está acontecendo aqui fora. E aí, né, máquina, realização é muito mais do que isso. Eu gosto muito de chamar o corpo como um veículo de realização. Então, nossa, toda essa relação, tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu ingiro, seja pela boca, seja pelos ouvidos, seja pelos olhos, tudo com o que eu me conecto, ele traz uma determinada, um grau de informação que circula aqui no meu corpo. Eu poderia chamar de hormônios, de pulsos elétricos, eu poderia chamar de várias nomenclaturas fisiológicas, mas eu vou chamar de informação para simplificar uma compreensão. E quando a gente tem essas informações de fora para dentro e de dentro para fora, eu tenho um mecanismo que tem uma reação no meu corpo. E aí eu chamo o veículo de realização. Porque tudo aquilo que a gente quer realizar na vida, tudo aquilo que eu mais amo, tudo aquilo que eu almejo fazer, gente, eu preciso desse veículo para realizar. Eu preciso desse mecanismo de materialização para realizar qualquer coisa, para estar aqui conversando com vocês, para estar aqui conversando com o Rodrigo. Eu preciso desse corpo, eu preciso dessa fala, eu preciso da escuta. Então, eu acho que toda essa sintropia, a forma como eu penso, é que toda essa sintropia, essa interconexão do Pedro, do Rodrigo, do Micael, da Suiane, de cada um dos que está aqui, dos que estamos aqui, com o meio é a forma de conexão, de troca de informação. E como é que eu trago isso, por exemplo, para a yoga? Como é que eu trago isso para a nossa realidade da cozinha intuitiva? Como é que isso se relaciona na minha forma de me posicionar frente ao meu comportamento profissional, né? Por exemplo, dentro da nutrição, da cozinha intuitiva, a gente cozinha junto e tem uma receita. Mas essa receita, eu não dou um passo a passo de como fazer. Eu trago ingredientes e uma variabilidade que cabe à sua escolha, boa parte desses elementos, para que você possa ver as cores, para que você possa sentir o aroma, para que você possa se conectar e falar, caramba, eu acho que esse cheiro com esse paladar com aquele vai dar uma química muito interessante. O meu corpo, o meu ser entende que essa união pode trazer um sabor que vai me despertar prazeres. E ao mesmo tempo, dentro disso, vem toda a parte da nutricional mesmo, de componentes bioquímicos, o que é legal, o que não é, o que é interessante com o que dentro dessa visão. E a gente vai um pouco além. Traz, inclusive, uma visão de ginecologia ginecologia natural e urologia natural. Como que essas ervas, que a gente já tem em casa, como o orégano, como o tomilho, elas podem ser usadas de outra forma, que não só comendo. De repente, um chá, de repente, um aroma, qual a propriedade fitoenergética dessa planta que se conecta com o meu estado de estar. De repente, eu não estou me sentindo muito bem. Qual será a planta que tem essa energia, que tem essa sintropia, que pode se comunicar com o meu estado emocional? E na yoga, essa observação do meu ser. Pô, Rodrigo traz sempre feliz dia de hoje. Gente, feliz dia de hoje é estar no presente. Qual é a coisa que a gente não pode fazer nem no passado, nem no futuro? Respirar. Eu não consigo respirar lá atrás, nem lá na frente, eu só consigo respirar agora. E a yoga traz esse mecanismo de percepção do agora, muito conectado a, justamente, Fê, ao aspecto sutil, a essa respiração. E aí a gente começa a entrar dentro do mecanismo fisiológico. A respiração, o tempo de respiração, cardiorrespiratório, nosso movimento. O que o meu coração tem a ver com a minha respiração? Vamos um pouco além. O que a minha sensação, o meu sentimento, coração, tem a ver com a minha respiração. E como que eu posso usar esse instrumento que está aqui no meu veículo de realização para me auxiliar em ansiedade, em bem-estar, em começar a me perceber, nossa, eu estou ansioso, eu estou ansiosa e eu percebi que a minha respiração está presa.
Nossa, a minha respiração está presa, a minha emoção está contida. Respira, solta, para a gente não conter e trazer esses processos que o Rodrigo traz de psicossomática, né? De psiconeuroendócrino e imunologia, a resposta disso para todo o meu metabolismo, todas aquelas informações. Então, esse aqui é um pouquinho de como trago uma visão dentro desse campo. Show de bola, irmão. Maravilhoso. Acredito que tá todo mundo adorando aí o nosso bate-papo. Realmente é uma, sabe, uma honra assim para mim e para você também, para todos nós, a gente começar a entrar nesses universos, nessas atmosferas que ao longo da nossa vida, eu pelo menos tive a oportunidade de entrar em contato com essa atmosfera mais energética, né? Tive mentores nisso, né? Meus avós têm muito essa pegada, né? Meus pais. Então eu tive esse privilégio. Mas a grande maioria das pessoas, e era nesse ponto que eu queria tocar, nesse nosso segundo bloco de debate, de diálogo, Perfeito. de conexão, de reconexão, era justamente falar sobre esse processo que nós estamos nos propondo a trazer aqui para todo mundo, que é nesse processo de reconectar, de plugar novamente. Plugar novamente aonde, Rodrigo? Plugar novamente nos aspectos mais sutis. Numa vida de tanta correria, numa vida de tanto estresse, numa vida de tanto racional, racional, racional. Quando a gente começa, e aí, Pedro, eu trago uma reflexão que eu fiz algum tempo atrás, eu até me perguntei, né, cara, por que que eu tô pensando isso, né? Como todos os movimentos da vida, eles são muito parecidos, né? O mar, ele vai e volta. A respiração, ela inspira e expira. Então a gente desconecta e a gente reconecta. Então a oportunidade que o universo nos dá de experimentar a vida, de experimentar essa experiência em outras camadas, em outros níveis, e quando o Pedro traz essa questão de sentir o aroma, de interconectar ingredientes para fazer uma alquimia. Eu me lembro há 4 anos atrás, quando as pessoas falavam, Rodrigo, mas você faz essas misturebas aí de suco, isso realmente fica gostoso? E eu não tinha essa percepção, como é que eu posso dizer, essa consciência, mas eu chegava de tarde e falava assim, hoje eu vou fazer um suco de maçã com tangerina, com limão siciliano e com melão. E às vezes eu nem gostava muito de melão, mas a minha intuição e aquele processo energético que eu estava me propondo era justamente porque o meu organismo estava buscando aquele tipo de informação. E tudo no universo se compreende no seguinte sentido: energia e informação. Então, quando o Pedro traz essa ideia da fitoenergética, por exemplo, o racional, o cerebral, é entender fisiologia e a bioquímica. Como esses processos acontecem como a gente pode dizer, na realidade que a gente tá vendo, né? Na realidade do planeta Terra. Mas em aspectos mais sutis, como esses elementos, assim, eu já estou vendo o pessoal comentando sobre aromaterapia, como esses processos acontecem num campo de harmonização da energia, né? Como essa frequência se harmoniza. E tudo é frequência. Todas as plantas, os alimentos, os aromas da aromaterapia que vêm de plantas, todos esses elementos, eles têm uma energia contida. Eles têm, por exemplo, o café que eu vou tomar agora, ele saindo a fumacinha aqui, como ele desperta, né? No meu emocional, nos meus pensamentos e toda essa canalização energética que se decorre, né? E flui dentro de mim. Então a nossa ideia aqui é o reconectar. A nossa ideia aqui é ir em outras camadas. Nossa ideia aqui é entrar em outros níveis, né? Quando a gente fala em evolução, não existe comparação.
Eu acredito muito nisso. Quando a gente está falando de evolução, a gente está falando em compartilhar saberes, assim como foi lá atrás, né, Pedrão? Com os indígenas, com todos esses processos que nos levaram a chegar agora num cientificismo, mas assim como Jean Smuts, que foi quem começou essa ideia do holismo, ele trouxe o seguinte: Uhum. bom, a realidade física, ela está aqui na nossa frente, tudo certo. Mas e o aspecto mental, emocional e espiritual? Será que a gente não precisa olhar para esse campo e começar a perceber mais esses inputs e ter mais esses insights? Então fica a reflexão para vocês nesse ponto. E o que, que você poderia trazer para a gente, irmão, nesse processo de reconectar? Algum exemplo da sua trajetória, algum exemplo dos seus alunos, de dentro da cozinha? Conta pra gente o que esse reconectar faz ressoar aí no seu coração. Poxa, maravilhoso. O Rodrigão traz uma fala assim, ó, simples, mas ao mesmo tempo complexa, né? Fala de uma forma simples algo super complexo. Toda essa inter-relação, né, de campo energético que não é palpável, a gente não enxerga. E por muito tempo eu fiquei, nossa, mas como é que funciona essa energia? Como é que não funciona isso? Ela existe? Não, ela existe, é física básica, né? Tudo tem energia, tudo tem elétrons. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui percebendo, poxa, mas espera aí, tudo tem energia, todo condutor de energia, como esse fio, tem um campo magnético em Boa. volta. E aí eu penso, pô, mas os meus neurônios, eles transportam energia, eletricidade mesmo. Né? Se a gente usasse todos os nossos neurônios ligados ao mesmo tempo em uma lâmpada, ela acendia, porque é eletricidade. E aí, pô, todo esse canal indutor tem um campo magnético. E o campo magnético vai além do campo perceptível pela visão, mas ele está aqui. Pô, mas eu estou falando de mim. As plantas também têm, a água também tem, tudo tem elétron, tudo tem energia. Então, essa energia, essa forma de conseguir entender esse campo sutil, mas de uma forma palpável para o nosso racional, porque a gente precisa muitas vezes é entender cognitivamente para fazer sentido para a gente. E o que eu acho mais interessante nessa fala, a gente precisa muitas vezes entender para fazer sentido. Mas veja bem, eu posso sentir, sem necessariamente estar compreendendo racionalmente. Mas eu sinto. Eu sinto, como o Rodrigo trouxe, que ele fazia uma mistura intuitiva de sabores, de elementos. O melão eu nem comi, coloquei ali, às vezes não sabia o resultado, mas ele sentiu antes de raciocinar. E a gente vem numa cultura que valoriza tanto a energia masculina, energia, não estou falando de gênero, tá? Energia, nós temos as duas, tanto masculina quanto feminina no nosso corpo, trazendo um pouquinho da yoga para expandir essa visão. Né? Então a gente traz tanto essa energia masculina, da racionalização, racional, 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 ação, que a gente muitas vezes abafa um pouco dessa energia feminina, da intuição, do amor, do sensível, do sensitivo. A união dos dois é a perfeição do nosso estado de estar hiperconectados. Né? E a gente sempre tem desequilíbrios, porque, poxa, se a gente já tivesse plenamente equilibrado, a gente não precisava mais estar aqui. Então a gente vem passando por esse processo de equilibrar. E dentro dessa visão, então, né, se a gente estiver constantemente estimulando exclusivamente o racional, a gente perde um potencial nosso incrível de percepção sensorial ativa, de sensorial, da gente detectar questões que a gente nem sabe o que são, mas nossa, eu senti. Realmente eu senti alguma coisa, como o Rodrigo falou, nossa, o Pedro me chamou para uma entrevista, eu estava cheio de coisa para fazer, ele estava no meio de uma mudança, indo para Porto Alegre, inclusive onde eu nasci. Estava indo para lá e tudo mais, cheio de trabalho, e ele, não, eu senti que merecia a pena esse encontro. E olha, não foi racional. Se fosse no racional, não dava tempo. Isso. Dentro desse não dava tempo, a gente não estaria agora conversando e desenvolvendo esse início de um projeto que a gente vai passar por todo o nosso corpo, trazendo percepções do mecanismo biológico, bioquímico, mas sensorial ativo e de como a gente pode reorganizar tudo isso. Então, dentro da minha experiência, eu sou transplantado renal. Com 20 anos,
Eu recebi a notícia, cara, teus rins pararam de funcionar. Eu estava lá na Espanha, estava trabalhando, estava surfando, estava vivendo a vida lá e puf, e agora? Tudo o que eu tinha construído mentalmente foi completamente desconstruído dentro da minha realidade. Racionalmente, durante alguns anos, inclusive, eu me senti limitado. Limitado porque eu não podia mais fazer o meu esporte da forma como eu amava, porque eu não podia mais viajar do jeito que eu gostaria. E tudo isso começou a entrar dentro só da cognição. E isso me trouxe para um processo de tristeza. E aí, conforme foi caminhando a minha vida, eu fui vendo e percebendo que, cara, é muito mais do que isso. Na verdade, foi uma baita de uma oportunidade de eu poder imergir dentro do meu ser e começar a eclodir várias percepções e ver que é muito mais do que só aquele objetivo que eu tinha racional, que eu posso afinar o meu aparelho, como se fosse um instrumento de música, afinar esse instrumento para eu sentir mais e começar a transitar dentro dessa sensação. Mas o que, que isso tem a ver com saúde? Vamos para a prática, ficou tão etéreo, né? O que isso tem a ver com saúde? O que essa percepção fina tem a ver com nutrição? Bom, o Rodrigo trouxe também nossos corpos, né? Corpo mental, corpo emocional, corpo físico, corpo espiritual. Então, essa relação, essa experiência começou a me trazer uma percepção não de segregar, mas de unir isso tudo dentro do mesmo estado de estar, como eu estou hoje, para eu poder melhorar o meu estado de estar e começar a ter, desculpa, começar a ter uma sensitividade maior para a escolha de alimentos. Nossa, isso me faz bem. Nossa, isso mexe lá no meu intestino. Nossa, isso aqui não é legal. Vai, meu cocô saiu de uma forma estranha. E, nossa, é uma excreta. Essa excreta mostra como eu estou lá por dentro. Deixa eu reparar nisso. Mas é tudo, dentro da psicossomática, tem uma relação metafórica. Lá dentro de mim tem algo que não está legal. E isso está aparecendo no meu cheiro, na minha urina, na consistência das minhas fezes. Lá dentro não é só o mecanismo físico, bioquímico de formação desse bolo fecal, mas é como eu estou processando as minhas emoções, os meus sentimentos, como eu estou me projetando na vida. Quando eu penso no espiritual, eu não penso só em Deus, eu penso nas minhas aspirações que se conectam com a vida, aquilo que me move, aquilo que mexe lá no meu âmago, que é visceral. E isso se conecta com todo esse sutil, né, espiritual do meu corpo espiritual. E aí a gente pode estar conectado com quem quiser, com Buda, Oxalá, Cristo, não importa. Mas isso me motiva a ter fé, a acreditar no meu potencial e na união com outras pessoas. E isso vai então se relacionando com toda uma visão de escolhas na vida, de escolhas dos meus hábitos, de escolhas dos meus alimentos, de escolhas das minhas falas, de observação dos pensamentos. E a gente entrou lá na neuroquímica agora, se a gente for aprofundar. E eu vou deixar o Rodrigão aprofundar um pouco mais, ou trazer a percepção dele acerca dessa fala. Lindo, 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 irmão. Cara, que prazer ter você aqui comigo e ter mais uma pessoa de luz, né? Todos nós somos seres de luz, só que alguns estão com a luz ainda. As pessoas às vezes me mandam mensagem, falam, Rodrigo, você é luz, você é luz. Eu falo, não, eu sou a mesma coisa que você também é luz. Talvez você só não tenha percebido ainda a sua luz. E eu vejo que muito desse processo, a gente está se unindo agora nesse momento, e é muito engraçado, né? Você terminou a sua fala falando exatamente o que eu ia começar a próxima fala. E o Pedro vai ter agora às 8 horas, pessoal, uma aula de yoga para fazer. E vocês já começaram a perceber para onde a gente vai. Hoje a gente alçou as velas do nosso barco, do nosso navio. E a gente quer trazer com mais profundidade, com mais exemplos, com mais prática mesmo para vocês esses processos e entender de corpo, mente e espírito. Eu acredito que não é só um processo de despertar, mas um processo de criar unidade e criar comunidades e criar movimentos
no qual não existe ego, não existe disputa, não existe vaidosismo. E tanto eu como o Pedro, vocês já puderam ver hoje aqui que nós dois estamos de coração aberto para transbordar na vida de vocês, como um rio que não tem, o rio ele não tem ego com outras partes do rio. Ele está fluindo, ele está transbordando e ele está levando essa energia para outros lugares. E é isso que eu sempre falo para vocês. Nós somos sementes. Nós somos sementes na terra. E sim, a gente teve a oportunidade, a grande oportunidade, de receber esse corpo como veículo de realização, como veículo de experiência, como veículo de manifestação. E o que a gente quer, na verdade, é plantar sementes no coração de vocês e abrir os olhos para quê? Para reconectar com quem nós somos de verdade, numa realidade metafísica, posso colocar assim, numa realidade no qual não existe disputa, não existe guerra. A nossa batalha, né? Eu não gosto muito de falar luta, porque luta é escassez, mas a nossa batalha, a batalha que a gente está travando, é para que pessoas como vocês e pessoas como nós, porque a gente também se inclui nisso, para que nós cada vez mais possamos nos conectar com a nossa essência e não com o que o racional está pedindo. Porque o racional está pedindo o quê? Correria, trabalho, dinheiro, ascensão social, aprovação, status, um corpo que é aceito socialmente. E quais são as nossas aspirações? Quais são as nossas reais vontades? Quais são os nossos quereres? O que toca a nossa alma? Não é o que o nosso cérebro quer. Porque o nosso cérebro, eu falo aqui para vocês sempre, o que o nosso cérebro quer é a eternidade. Só que o cérebro não entende que por ele ser o hardware, por ele ser só uma máquina biológica que é maravilhosa e Deus nos permitiu ter essa máquina, esse hardware ele é finito, ele não é infinito. Mas o que faz esse hardware funcionar de uma maneira consciente, sintrópica, sinérgica, sintonizada e harmônica é a nossa alma. Então, eu quero que você conclua para a gente, Pedrão, mas eu queria deixar para vocês essa mensagem. A gente vai começar a caminhar, a gente vai começar a trazer mais pessoas para esse navio, porque não é sobre mim e não é sobre o Pedro, é sobre todos nós. Quando a gente compartilha a nossa experiência, quando a gente compartilha o nosso estudo, quando a gente desenvolve nossas novas ferramentas, não é para que a nossa ascensão social seja beneficiada, mas para que outras pessoas recebam essa energia e sejam libertas de uma necessidade racional de coisas que, no final das contas, não fazem tanto sentido, não fazem sentido para nossa alma. Então, Pedrão, quero agradecer quero agradecer primeiro a Deus por ter nos conectado, né? Porque eu realmente pedi por um amigo como você, por um irmão de luz como você. Foram anos e anos caminhando, sozinho eu não estava, mas caminhando sem ter alguém para compartilhar esses saberes. Então eu estou muito, muito grato no dia de hoje, ainda mais em períodos que eu vejo que as pessoas nas últimas semanas têm entrado numa energia de muita tristeza, de muita desconexão. Eu mesmo esses dias, né, tava mal, na segunda-feira eu chorei o dia todo, assim, não sabia nem da onde que vinha esse choro, mas eu sentia que eu sinto que tá rolando uma dor muito forte no universo e que nós sejamos os remédios para colocar nessas feridas e que essas feridas cicatrizando curem outras feridas, e eu acho que esse é o nosso processo. Então, irmão, obrigado por estar aqui mais uma vez. A gente vai dividindo esses momentos, tá, pessoal? Hoje aqui foi no Café Holístico, mas o meu projeto com o Pedro cada momento a gente debater em um dos nossos Instagrams, um momento vai ser aqui, outro momento vai ser lá, e a gente vai avisando vocês ao decorrer do tempo. E venham que a gente está esperando vocês de coração aberto. Namastê, irmão. Maravilha, gente. Bom, já sobraram poucas palavras depois de tudo isso que o Rodrigão falou. Esse projeto é lindo.
é uma possibilidade, é uma janela aberta para a gente expressar aquilo que é a nossa autenticidade. Eu também sou muito grato, também tem muito tempo que eu peço por uma parceria, alguém que pense, que sinta, não igual, mas parecido, que exista uma sinergia entre a sensação, o sentir e o pensar dentro desse olhar da saúde mesmo. E a saúde, quando a gente fala da saúde, não é só aqui a minha pele, os meus órgãos, não. É a saúde de viver dentro da sua essência, extraindo a sua autenticidade. E, poxa, eu encontrei uma pessoa muito autêntica, cheio de conhecimento, cheio de vontade de trazer isso para nós. Isso ressoou muito dentre nós dois, mas não para nós dois, como ele falou, para a gente poder somar e trazer dessa união, dessa combustão, uma explosão de informação e de insights. Porque estando aqui conversando com o Rodrigo, cara, na mesma hora vai fazendo um monte de sinapse lá e caramba, isso conecta com aquilo, com aquilo, com aquilo, olha que interessante. E esse é o mais interessante dessa conversa. Sim. Todo mundo ganha, eu ganho muito em estar aqui conversando e a gente distribui isso tudo para quem está aqui participando desse diálogo incrível. E, pô, o Rodrigão acabou de falar para a gente, né, o nosso cérebro, o mecanismo do cérebro, a gente falou mais cedo, sentir, e vou trazer uma coisa que eu aprendi com um professor de yoga que era lindo. Sabe quando a gente une as mãos, traz aqui no peito, não está aparecendo muito na câmera, mas Assim, traz né? aqui no peito, perfeito, Rodrigão, e a gente abaixa a cabeça para fazer a gratidão, o namastê, eu estou aproximando a minha mente do coração. Quando a gente fala da alma, ela reside aqui no coração. A gente consegue acessar. É como se aqui tivesse uma portinha que eu possa abrir e sentir tudo aquilo que a minha alma deseja que eu expresse no meu ser, no meu estar. E aí eu aproximo a mente do coração para usar esse aparelho maravilhoso que é o meu cérebro para se conectar mais perto desse meu coração e ele conseguir cognizar como, não o que, mas como realizar essa sensação. Realizar isso que a minha alma me informa, porque ela está me informando. Então, isso não é o Pedro, isso não é o Rodrigo. Isso é o que todos nós temos, esses dois mecanismos, coração, sentimento, cérebro, organização do que eu intuo, energia feminina, energia masculina. A união dessas duas forças que circulam por mim, para que eu me conecte dentro do campo sensorial, aquilo que a gente falou de energia, de magnetismo, e traga, se permita eclodir a sua verdade interior. Então, o que a gente traz aqui é um pouco de autoconhecimento, de autopercepção, de conhecimento fisiológico, anatômico mesmo, científico, como conectar toda essa viagem, nossa, essa coisa etérica, com um mecanismo sério, estudado, para trazer resultado de transformação. Resultado de transformação na vida de cada um de nós, para que nós sejamos mais pessoas juntas, para que nós sejamos indivíduos cada vez mais de si mesmos. É com essa fala que eu deixo aqui o meu agradecimento por esse espaço, por esse momento e desejo um ótimo dia a todos nós. É isso aí, meu irmão. Olha só. Pessoal, vamos tirar aquele print, que esse momento ele precisa ser gravado dia 24/3, início de uma linda jornada que a gente vai conduzir aí à frente. Então vamos lá, Pedrão, no 3 aí, todo mundo tira o print para depois colocar nos stories qual foi um dos insights que você pegou hoje, porque a gente quer transbordar na vida de outras pessoas, fechou? Então vai lá. Maravilha! 1, 2, 3 e... Maravilha, pessoal. Bom, Pedrão, gratidão mais uma vez. Que sejam que seja um caminho maravilhoso para todos nós, de troca sincera, de compartilhamento honesto e que seja um caminho de expansão para todos nós. Fechou? Um dia maravilhoso para você, meu irmão. Pessoal, a gente vai avisar vocês, tá? A gente vai avisar sobre como que vai ser esse projeto. E fica aqui toda a minha energia pura, sutil, para o Pedro e para todo mundo que esteve aqui conosco, tá? Muito, muito obrigado pela participação de vocês. É só o começo. Aguardem que vem muita coisa boa aí pela frente. Estamos juntos, Maravilha, irmão. gente.
Todo mundo. Namastê. Namastê.